Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Psicóloga. Hoje com um ilustre convidado. Vamos lá. Hoje o Papo de Psicóloga recebe um convidado muito especial, Lucas Gazeta, com uma história marcada pela adoção aos 4 anos. Lucas construiu uma trajetória de crescimento, propósito e transformação. Hoje, aos 28 anos, é psicólogo e também empresário, ao lado da sua família, trazendo na sua vivência aprendizados profundos sobre identidade, pertencimento e relações. Mais do que uma história, um testemunho de vida que inspira, provoca reflexões e amplia o nosso olhar sobre adoção. Hoje o Lucas, como vocês sabem, nós estamos no mês de maio, né, Lucas? Mês de Onde se maio. comemora, né, o Dia das Mães. E eu não poderia trazer um convidado mais do que especial para falar sobre a adoção e sobre a Dona Luzia, que é a mãe do meu querido Lucas. Então hoje é um dia assim, muito especial devido às homenagens que a gente vai fazer hoje, tá bom? Seja muito bem-vindo, Lucas. É uma alegria ter você aqui com a gente. Por favor, se apresente aos nossos ouvintes. Sandra, gratidão pelo convite, em primeiro lugar, muito especial. A gente já teve nossos caminhos cruzados. Uhum. Eu falo que Deus põe as pessoas no nosso caminho, né? E a Sandra veio fazer parte da minha vida, vamos dizer assim, num desses caminhos, num lançamento de livro. A gente foi apresentado pela Kika. Isso. Depois eu fui conhecer um pouquinho das organizações que ela é presidente. Participei um pouco no que eu pude ajudar. E E é uma ajuda até hoje, caminhada, Lucas. E e é ajuda uma até hoje. caminhada linda, né? A adoção em si transformou a minha vida, literalmente, né? Porque eu fui para uma família que, com muito amor, com um apoio que eu não teria no meu local de nascimento, e eu quero passar essa mensagem para as pessoas. Então, Uhum. eu acho que a adoção ainda é um tema que muita gente evita falar, infelizmente, e que a gente tem que falar cada vez mais. Cada vez E mais. é muito importante o que você falou também sobre o Dia das Mães, porque eu sempre fui muito mais próximo da minha mãe. Então, calhou realmente nesse mês a gente ter esse papo aqui. Então, acho que as coisas não é coincidência, Não era para né? ter acontecido outro Não dia, era né, para ter Lucas? acontecido outro Não era dia, para era acontecer, era para para ser acontecer agora. hoje, né? É isso aí. Exatamente. Lucas, vou te fazer algumas perguntas, com certeza tudo voltado à adoção, à sua família, né, à sua mãe, para que você possa realmente falar sobre adoção com a maior naturalidade, porque eu acredito que você hoje superou, né, toda a adoção, todo o trauma, se é que teve, né? Então hoje você vai falar isso para os nossos ouvintes, para que eles realmente percebam que a adoção é algo natural, é algo abençoado, tanto para quem pretende adotar e tanto para aqueles que são adotados. Não importa se é bebê, se é recém-nascido, Se é um se é pouco uma mais adoção velho. tardia, não é verdade? Mas o importante é o ato da adoção. É o ato mais seguro de se formar uma família. Eu falo, Certo, Lucas? Sandra, que é um dos maiores atos de amor que eu acho que alguém pode fazer. Porque, assim, quando você faz um filho, quando você gera um filho, Uhum. você gerou aquela criança, é sua, meio que você tá numa sinuca sem saída, não tem o que fazer. Uhum. Agora, quando você escolhe ir atrás de uma pessoa, amar uma pessoa que assim vem com questões que talvez você nem vai saber Sim, lidar, verdade. é um amor muito grande que tem que Uhum. existir para isso acontecer. Então, para mim, eu adoro falar sobre isso, Eu gosto também, de Lucas. falar, tô aqui, pode perguntar, Uhum. eu sou um livro aberto e vamos conscientizar as É isso mesmo, pessoas. Lucas, é o nosso desejo também. Lucas, quero começar lá no início. Você foi adotado aos 4 anos. Em que momento da sua vida você realmente entendeu o que era adoção e o que isso significou para você? Sandra, para mim sempre foi muito claro o que era adoção. Eu não tenho memórias de não saber o que era adoção ou de que eu não era adotado. Não teve um momento marcante na minha vida em que meus pais vieram me contar. Porque desde sempre isso era falado em casa.
Meus pais já tinham o Pedro, meu irmão mais velho, com 2 anos de diferença de mim, e eu cheguei depois. Então, assim, não tinha como esconder, né, por mais que eles Sim. quisessem. E então isso sempre foi um tema que foi muito abordado dentro de casa. Minha mãe sempre foi muito preocupada em saber como que eu me sentia. Ela usava muito a palavra escolhido, Uhum. né? Até linkando com o que eu falei, porque Sim. assim, diferente do Pedro, o Pedro nasceu. O Uhum. Ivan, meu irmão mais novo, que eu tenho 5 anos de diferença, ele nasceu ali. Eu fui Você é escolhido. escolhido de verdade. Então ela trazia uma certa romantização para me acolher naquele momento e para eu, como criança, não me sentir Excluído. excluído ou Uhum. menor por ter uma história diferente. Uhum. Então não teve um momento marcante, foi uma coisa natural que aconteceu e que todas as famílias que conversam comigo sobre adoção, eu falo muito sobre isso, de assim deixar fluir naturalmente, não ter muitos dedos, porque às vezes esses dedos que os pais têm para tratar Uhum. mais atrapalham do que ajudam. Exatamente, Lucas. O Lucas falou muito bem, né? Que quando qualquer tema, qualquer assunto tratado naturalmente, fica bem melhor para que a pessoa entenda, né? E para que a pessoa cresça, né? Com aquele problema resolvido na sua vida, não é? Exatamente. Eu mesmo, eu atendo, hoje eu já atendi, né? Um rapaz que descobriu aos 15 anos que ele foi adotado. Aos 15. Não, eu E tenho não uma prima que a descobriu gente na família sabe, mas ela não sabe até hoje que até ela é hoje. adotada. Acabou de descobrir, Lucas. Não, Céu. a família é muito grande, a família é muito grande, fica tranquila. Ô, Lucas, Olha eu e causando olha bafão você na causando família. bafão. Ô, Lucas, e assim, e ele descobriu aos 15 anos, e não foi nem pela família, descobriu na rua por, sabe? É aquilo, todo Então, mundo daí vira um sabe, choque, exatamente. concorda? Aos 15 anos aí pegou birra da mãe, que sair de Então, casa, foi uma loucura. Então, se a e criança não é por falta de amor. Pode ter não é, certeza é, eu que esse pai sei, e essa mãe é queriam proteger verdade, ele. é. Mas é assim, gente, o proteger às vezes é Foi o que discutir. você falou, Assuntos né? difíceis têm que ser Tem que tratados. discutir, exatamente. É isso aí. Em algum momento você já se sentiu dividido entre duas histórias, a biologia e a adotiva? Como isso impactou sua construção de identidade? Sandra, muito, muito. Isso é um tema até sensível, Hum. porque eu confesso que até às vezes nas minhas terapias, hoje em dia, já com quase 30 anos, né? Vou fazer 30 anos em setembro, às vezes ainda aparece. Porque quando você é adotado, sempre existe uma outra história, um outro caminho que você podia ter seguido. Então, se alguma coisa dá, não sei, briguei com a minha mãe. Você é assim, parece que é natural. Nossa, será que se eu tivesse lá aconteceria a briga por conta disso? Hum. Então existe essa divisão, é, não é constante, mas existe essa divisão. Mas assim, o que prevalece, eu acho que é sempre o amor e o papel de pai e mãe. Hum. Então, assim, é uma coisa pequena que na adolescência foi mais forte pra mim. Imagino. A adolescência é uma época que a gente tá com os hormônios, é aquela loucura Uhum. toda de transformação que a gente tá vivendo. Então eu passei por um período até muito depressivo e que eu ficava me questionando, será que eu tô no lugar certo? Putz, a minha vida podia ter sido diferente, mesmo com situações financeiras mais difíceis, etc. Será que eu não teria mais liberdade, mais a gente vai criando paranoias mesmo, Uhum. né? Então, assim, essa divisão existe, já existiu mais forte, mas é muito do autocuidado e, mais uma vez, as conversas difíceis. Só que agora é do meu lado para os meus pais. Eu sentar com eles e falar o que está me incomodando. Sim. E isso é natural também, é Também normal também. tem que ser natural. Uhum. Mas para isso os pais precisam dar essa Da abertura. abertura. Então é desde lá do começo ter como foi tudo naturalmente, automaticamente a construção da relação vem naturalmente. E a confiança é É baseada mútua. nisso. É. Uhum. Ok. Ao longo do seu crescimento, como foi construir o sentimento de pertencimento dentro da sua família? Eu acho que foi um pouco difícil,
para mim, especificamente, não acredito que todos os casos, acho que nenhum caso é igual a um outro, sendo Não, de sincero, maneira acho que alguma. cada caso é um Uhum. caso, né? Em primeiro lugar, deixar isso bem claro, mas eu creio que principalmente pela questão da minha sexualidade, eu me sentia uma fora da caixinha, Hum, fora dos padrões normais. E daí vinha mais a questão da adoção. hum. E daí eu ficava assim, putz, eu não me encaixo em lugar nenhum. Então, surgiram alguns problemas que eu tive que lidar, mas depois me resolvendo em relação à minha sexualidade, tanto comigo mesmo, tanto com a minha família, volta aquela questão de naturalidade e de eu me entender como um ser, como um indivíduo, eu tenho meus gostos, eu tenho a minha forma de agir, esse é o Lucas, sabe? E daí eu passei a começar a construir, talvez para mim foi um pouco tardio por conta disso, mas começar a construir de verdade a minha personalidade, não me moldando mais para o que eu achava Que que as achava que pessoas, as outras. que as pessoas queriam. Ah. E a família? Aceitou de boa, tudo bem, tranquilo Tranquilo, para eles tranquilo, também. tranquilo. E você acredita que isso foi uma força que você sentiu Sim, para que realmente você se posicionasse? sim, realmente, Uhum, exatamente isso, até uhum, porque eu já pensava assim, eu fui adotado, daí eu vou trazer mais essa questão, uhum, putz, daí não é que passava medo de ser devolvido, alguma coisa do uhum, tipo, eu sabia, o sentimento maior, eu sabia que ali era a minha casa, uhum. mas existia a preocupação de eu vou estar decepcionando, Sim. entendeu? Uhum. E quando eu fui acolhido, mais uma vez, por outra questão daí, o relacionamento Ficou de ficou. boa. Uhum. E aos quantos anos você. Foi com 20 anos de 20 idade. anos. Faz o quê? Menos de 10 anos, Um então. pouco menos de 10 Menos de anos. 10 anos. Então foi um sofrimento até os 20 anos. Foi. Sofrimento, posso imaginar. Não só para você, como muitos e muitas, né? Que existem por aí, que realmente passam pela mesma situação, Sim. né, Lucas? Existiu algum momento marcante em que você se sentiu totalmente acolhido e parte da sua família? Como foi isso para você? Existiu um momento muito marcante na minha vida. Eu tinha por volta de 12 para 13 anos, em que a gente descobriu que eu tinha uma irmã mais velha, biológica. E a minha melhor amiga na escola, a família dela era de franceses e a minha irmã tinha sido adotada para fora do país por uma família francesa. Ah, E daí a mãe dessa minha melhor amiga era amiga da minha mãe da época que minha mãe trabalhou na Embraer. Elas se conversaram, rolou uma troca de cartas para lá e para cá, e a hum, minha irmã biológica pediu de presente de formatura vir para o Brasil me conhecer. E, assim, pessoas completamente diferentes, com hábitos uhum, diferentes, com uma cultura diferente. sim. E toda a minha família estava reunida para eu conhecer. Até me emociona um pouco, mas Uhum, assim, estava reunida para aquele momento da minha vivência, de eu uhum. conhecer a minha irmã e todo mundo arranha um inglês, arranha um, Um francês. um francês, a gente tenta aqui. E deu certo, e foi maravilhoso ter conhecido a Gabi. A gente mantém contato até Que hoje. bacana, E Lucas. foi muito, isso foi um marco assim muito Olha, nem eu importante. sabia que você tinha uma irmã É, essa história biológica, eu acho Lucas. que eu não Como tinha é te essa? Você contado, não me né? contou, não. Mas que bacana. E a família continua morando lá na França, todos Continua, a Gabi lá. mudou, ela trabalha com crianças, ela é uma pessoa incrível também, tem um trabalho social muito forte, inclusive quando ela veio para o Brasil me conhecer, logo em seguida ela foi fazer um trabalho social na Bahia, então é alguém bem ligado assim Ao social. ao social, E ela veio ao Brasil pela primeira vez para te para conhecer. me conhecer. Que bacana. E ficou quanto tempo aqui? Ela ficou uma semana com a gente, e depois mais uns dias, mais algumas semanas fazendo esse trabalho social lá. E como irmãos, vocês se deram bem? Sim, sim, a gente se dá bem, quando a gente pode, a gente se fala. Ah, É um fuso diferente, né? sim. Então a gente não tem aquele bate-papo,
Mas ela já veio outras vezes pro Brasil, daí eu já era maior de idade, a gente até foi pra balada juntos. A gente sempre aproveita muito quando a gente tá junto. E a próxima viagem que eu quero fazer é eu ir Você ir pra visitá-la. lá. Que bacana, Lucas, que bacana. Tá vendo, pessoal? Olha que história, né? São histórias comoventes que é através da adoção, né? E é aquilo que eu falo, a adoção é uma bênção, desde que você compreenda e entenda a motivação da adoção, não é mesmo, Lucas? Hoje, como psicólogo, de que forma a sua história pessoal influencia a sua forma de enxergar as pessoas, os vínculos e as relações humanas? Eu acho que vou reduzir em uma palavra, mas vou explicar um pouquinho mais. É. É a questão da empatia. Hum. Desde sempre é uma característica minha, pela minha história, ser sociável, assim, ter bons relacionamentos, chegar num lugar, ter facilidade de falar com todo mundo. Sabe aquela história de você dar um beijo, um abraço, desde a faxineira até o presidente de uma empresa? Eu, inclusive, hoje no papel que eu tô dentro da empresa da família, é de relacionamento ao cliente e eu chego e eu quero conhecer os nossos porteiros que estão atuando naquele condomínio, eu quero saber da vida deles, eu quero conhecer a vida deles. Então impactou muito para mim assim, se eu fui abraçado, eu também quero poder abraçar. Então faz parte do meu propósito de vida essa questão de gerar impacto na vida das pessoas também, sabe? Vi alguém que não tá muito bem, você perguntou, tá tudo bem? Vem aqui, vamos conversar. Então isso me moldou de verdade. Você atua como psicólogo dentro da empresa, Lucas? Eu já atuei como psicólogo dentro da empresa. Hoje eu tô no papel de qualidade, mas são muitas histórias que eu ouvi ao longo, porque são 12 anos dentro da empresa, foram 10 anos atuando como psicólogo. Então, assim, muitas histórias difíceis, muitas questões que surgiam, que você precisava ter um olhar de empatia e graças a Deus eu tenho isso e eu consegui ajudar muita gente ao longo da minha trajetória. E é gratificante, né, Lucas? Às vezes nem para eles, mas gratificante para nós, né? De você poder acolher, de poder abraçar, de poder ajudar de alguma forma. Né? Não, hoje de manhã uma colaboradora veio me contar uma conquista dela, porque ela me acompanha no Instagram, me segue, vê meus conteúdos. E daí ela veio me contar uma conquista pessoal dela, né? Não vou expor nem nada. E assim, eu vibrei junto com ela, sabe? E depois que eu fui me tocar, eu falei, não é uma conquista minha, mas assim, você fica feliz pelo outro. Com certeza. Eu acho isso muito, muito bonito e é uma característica que eu tenho. Acho que não é arrogância, é identificar um ponto legal que eu tenho. Isso mesmo. E assim, e ficar feliz pela conquista do outro. Né? Porque você poderia pensar, puxa vida, poderia ser eu conquistando isso, não é? Mas não, você ficar feliz pela conquista do outro. E não tem coisa melhor para nós, né? Ficarmos felizes pelos outros. Pelo crescimento. Dos outros, não é, Lucas? Muitas pessoas, Lucas, ainda têm dúvidas e até preconceito sobre adoção. O que você gostaria que todos entendessem de verdade sobre esse tema? Eu acho que principalmente assim, não tem fundamento nenhum para se temer a adoção. Não tem fundamento. Porque da mesma forma que o seu filho biológico vai ter a personalidade dele, vai ter as questões dele, vai passar na adolescência com as dificuldades dele, o filho adotivo também vai ter as questões dele. Talvez algumas mais acentuadas, outras menos, mas dificuldades na vida todo mundo tem. Todo mundo aqui que está nos assistindo passou por uma série de dificuldades na vida, teve que superar algumas coisas, eu bato na tecla de terapia, tem que fazer terapia para continuar resolvendo outras coisas. Então, assim, não tem por que ter medo da adoção, achar que
às vezes as pessoas acham que a pessoa já vai vir um pouco quebrada, né? Já traumatizada. Mas depende do acolhimento que essa pessoa vai receber, porque é o acolhimento que essa pessoa vai receber, que essa criança vai receber, ou adolescente, que vai curar esse trauma. Então, assim, você pode ser a solução ainda na vida de uma pessoa. Então, não tem por que ter esse receio, receio, né? exatamente, essa palavra. É assim, Lucas, principalmente se tratando de adoção de crianças maiores, né? De crianças mais velhas. Eu, por trabalhar nessa área há muitos anos, há muito tempo, eu sou mãe por adoção, né? De 3 filhos, e eu adotei um de 12, né? Veio com muitas demandas. Amigos, né? Que dizem ser amigos, eu falo assim, Sandra, você é louca. Você é louca de trazer um adolescente de 12 anos para dentro da sua casa, você não sabe, né, o comportamento, você não sabe o que ele é capaz de fazer, você não sabe, você não conhece o histórico. Então, Lucas, é isso que as pessoas demandam, né? E assim, e são pessoas que não guardam isso para ela. Não, tem o prazer, né, de chegar e ainda falar isso para você. Né? Eu costumo dizer assim, ainda bem que sou eu que estou adotando, porque se fosse você, no mínimo você já teria devolvido, não ia dar certo, não é? Ainda bem que sou eu que estou adotando. Mas eu acredito, Sandra, que até assim, a minha história de adoção você conhece, né? Muito diferente das histórias comuns, até pelo tempo, né? Quando eu fui adotado, não tinha toda burocracia, eram histórias diferentes. Mas a minha história até reforça a minha crença em Deus. E até quando alguém chega pra mim e fala assim, nossa, mas eu tô há 5 anos e não consigo adotar, eu também acho que às vezes pode ter uma forcinha maior de que, assim, talvez você não esteja pronta ainda pra adotar. Exatamente. Porque a gente tem que estar pronto pra adotar. As pessoas têm que estar prontas. Exatamente, Lucas. Eu costumo dizer, Lucas, que filhos, né, sejam eles biológicos ou sejam eles pelas vias da adoção, são filhos. Vão trazer problemas. Eu costumo dizer também que os nossos filhos pelas vias da adoção, eles também são biológicos. Os nossos filhos não são filhos de chocadeira. São filhos biológicos. Eles só chegaram para nós de uma maneira, de um modo diferente. Mas eles são filhos biológicos de alguém, né? E as pessoas esquecem isso, né? Então, eles só veem a palavra adotivo, né? Mas eles esquecem que esse filho também foi gerado na barriga de uma mãe. Eles esquecem que tem a palavra filho antes disso, que é mais forte do que qualquer outra coisa. E que não importa que se veio biologicamente natural de você ou se veio pelas vias da adoção. Além de ser filhos, eles são crianças. Vão trazer demandas, vão trazer problemas, né? E qual filho que biologicamente gerado não traz problema? Né? Exatamente. Eu sou filha biológica da minha mãe, né? E quem disse que eu não causei alguns danos na vida dela? Com certeza. Hoje eu sou a pessoa que eu sou, graças a Deus, devido à adoção da minha mãe. Porque quantos pais biológicos não adotam seus filhos? Não é verdade, Lucas? Quantos pais biológicos não adotam seus filhos? Né? E aquilo, e depende mesmo daquilo que você falou, de acolhimento, de amor, de educação, tudo vai depender, sendo pais biológicos ou sendo pais adotivos. E eu costumo dizer também, Lucas, eu acredito que você já deve ter ouvido ou falar, que nós nunca estamos preparados para ser pais, mas nós temos que estar disponíveis. Disponíveis. Se você está disponível, você enfrenta qualquer problema. Agora, se você não está disponível, você começa a colocar desculpas, né? Porque meu filho é isso, porque isso, porque aquilo. E daí não acontece. Não acontece o vínculo nem para os pais adotivos e nem para os pais biológicos. Não é, Lucas? Então é isso. Lucas, você também é empresário ao lado da sua família. Como é trabalhar em família e quais aprendizados isso trouxe para a sua vida? Olha, falar que é fácil é mentira. Imagina. Mas assim, eu acho que o mais importante é a questão cultural, de tanto na empresa quanto na família. A gente ter rituais que prezam a família e a gente ter os momentos que são da empresa. Então, saber separar muito bem as coisas é importantíssimo.
Hoje, eu, junto com meus dois irmãos, somos diretores também da empresa, então nós cinco a gente debate muitas coisas que dão curso para onde a empresa vai, e temos 3.000 pessoas que contam com isso, que a gente esteja tomando as melhores Bastante decisões, gente, né, Lucas? bastante gente, Bastante gente. para a gente prover, né? Uhum. Porque eles dependem que a empresa cresça para eles crescerem e Também. manterem seus empregos e Uhum. etc. Então é uma carga muito grande, mas principalmente nos últimos anos a gente tem se alinhado mais e aprendido a reconhecer qual a dificuldade do outro e o que eu tenho de bom que eu posso te ajudar. E também no sentido de o que eu tenho de dificuldade que eu posso admirar no meu irmão Ivan, por exemplo, e o que eu admiro nele, ao invés de eu ficar quebrando a cabeça e querendo resolver tudo, Ivan, você é bom nisso, vem aqui, me ajuda. Uhum. Então, isso reforça os nossos vínculos também. Então, essa admiração faz toda a diferença, mas é um tempo para isso ser construído. Com certeza. Lucas, na sua visão, qual é o papel da família adotiva na construção emocional e no desenvolvimento de uma criança? Eu acho que não tem um papel específico principal, mas eu acredito que seja muito na formação de caráter. Até quando a gente fala de adoções tardias, fazendo algumas pesquisas, né, e estudando um pouco sobre o tema, as pessoas têm muito essa preocupação com a questão de caráter de uma criança um pré-adolescente ou um adolescente que vai vir já com um caráter duvidoso, alguma coisa, alguma questão assim. Só que eu acho que o caráter quem molda é a família, é a pessoa que é o ambiente que ela convive. Então, assim, uma adoção tardia, eu posso receber uma criança que ela tenha inúmeras questões por ter vivido 13, 14 anos em lares, passando de casa em casa, mas a partir do momento que ela chega, eu acolho, eu recebo e eu dou liberdade também para ela, a chance disso mudar, né? Daí a gente pode falar até como psicólogo mesmo, Uhum. a chance disso mudar a forma de visão de mundo dessa pessoa é muito grande. Então, para mim, o papel da família é fundamental na construção do caráter mesmo do indivíduo. No início, você falou que você tem mais vínculo com a sua mãe, né? Com a dona Luzia. Que eu cresci com mais vínculo com a minha mãe. Isso. Então, fala um pouco da dona Luzia. Minha mãe, para mim, é a minha maior inspiração. Inclusive, a minha mãe é a pessoa que, assim, domingo, todo mundo tá com aquela roupinha De domingo. de domingo, Uhum. onde quero ficar. Minha mãe desce de longo, chapéu, é assim, ela. Então, primeiro, ela já é a pessoa que tem presença, que marca, e isso eu admiro muito. E segundo, para mim, minha mãe é uma pessoa que ela comemora muito as conquistas, pequenas conquistas, assim. Por exemplo, eu chegando aqui para gravar com você, tinha uma vaga bem na frente. Ela já faz um uhul, tinha vaga, a minha vaguinha estava aqui, sabe? É uma coisa pequena, mas que ela comemora, ela celebra a vida, ela vive intensamente. E eu acho muito admirável, sempre admirei isso nela. Quero me tornar uma pessoa mais parecida com ela a cada dia. E para mim, esse é um pouquinho da minha mãe. Uhum. Sua mãe hoje, ela é a diretora corporativa do grupo, né? Então, ela está envolvida em todos os departamentos, né? Eu estou vindo junto com ela, né? Eu faço a parte de qualidade, então eu tenho relacionamento com todos os departamentos também, focado na qualidade do cliente, dos nossos colaboradores, na satisfação mesmo. Então, a gente trabalha muito junto nessa parte de relacionamento. E o meu pai e os meus irmãos, meu pai é o presidente da empresa e meus irmãos ficam mais na parte estratégica de projetos, de planos, e a gente mais na rua atendendo pessoas.
A empresa existe há quantos anos? 34 anos a gente faz esse ano. Bastante tempo, hein, Lucas? E você foi para a empresa com quantos anos? Com 17. 17 anos? Desde os 14 anos eu já ia nas minhas férias atuar no recrutamento e seleção, ajudar a separar currículo, ajudar as meninas, porque a gente morava na fazenda e eu queria vir para a cidade, daí eu vinha junto com a minha mãe e ficava na empresa, porque a gente não tinha casa aqui. E daí comecei ajudando desde os 14 anos e quando eu, 17 anos, na época de decidir faculdade, eu decidi que eu ia ficar na cidade e começar a trabalhar já. E daí, então já entrei na empresa. Você mora sozinho, independente? Ou Hoje eu moro sozinho. Mora sozinho hoje. Que bacana. Aqui em São José mesmo. Aqui em São José mesmo. Como diz, na cidade grande. Na cidade grande. Muito bem, Lucas. Lucas, se você pudesse dar um conselho para pais que estão em processo de adoção ou pensando em adotar, o que você diria? Eu diria principalmente para fazer uma revisão profunda sobre eles mesmos e sobre o relacionamento deles. Porque eles estão prestes a pegar uma pessoa, a adotar uma criança ou um adolescente que de cara já tem algumas questões. Ponto. Então, assim, o autoconhecimento deles, a inteligência emocional, tem que estar muito bem estruturado para absorver essas demandas e saber lidar com elas. Até porque, aquilo que eu falei no começo, você não vai conseguir construir um ambiente positivo, de troca, de confiança, de amor, se você não estiver bem com você mesmo. Então, eu acho que é principalmente fazer essa autoavaliação. Porque eu já vi casos até de pessoas que, assim, acham que vão salvar o casamento adotando. E não, se já tá quebrado aqui, vamos consertar aqui primeiro, antes de dar esse segundo passo. Então, acho que esse é um conselho que eu daria. E isso, Lucas, é identificado quando o casal passa pelas psicólogas no fórum. Né? Isso imediatamente é identificado. Porque tem muita gente que fala, puxa, mas que burocracia passar por tudo isso, eu só quero adotar uma criança, que burocracia ter que ir lá, as psicólogas fazem perguntas, encostam a gente na parede, tira sangue, né? Eu falo assim, tá certo, essa burocracia precisa existir, porque você tira uma criança ou um adolescente de uma família já desestruturada e você coloca essa criança e adolescente em outra família desestruturada, você não vai estar ajudando Lucas? ninguém. E olha, Lucas, que mesmo casais passando por esse processo, acontece da criança vir, do adolescente vir e ainda ser devolvido. Então. Né? Então, assim, é uma briga, é uma luta muito grande do grupo, né? Realmente a capacitar esses casais, porque, Lucas, hoje eu faço assessoria, né? Hoje eu presto assessoria para pretendentes à adoção. O Lucas quer adotar e não sabe por onde começar. Eu descobri a Sandra, vou fazer assessoria com a Sandra. Então, Lucas, eu falo desde o bonito até a coisa mais feia que pode vir a acontecer. Por quê? Que aí o casal vai voltar para casa e vai pensar, puxa vida, será que é isso mesmo que a gente quer? Será que é por isso mesmo que a gente quer passar? Porque, Lucas, você sabe que eu adotei 3 filhos, né? E eu passei muitas demandas com o que eu adotei aos 12 anos. Então, eu conto a minha história, também não generalizo. Você tem porque aconteceu comigo, não vai acontecer com você, né? Mas eu já conto a minha história exatamente para a pessoa pensar no pior. Olha, você já pensa no pior, porque se vier o melhor, vai ser lucro. Tá tranquilo. Entendeu? Mas já pensa no pior, porque para quando acontecer o pior, você tá disponível para aquilo. Mas a gente só consegue lidar com o outro, seja o outro, a criança que eu tô adotando, ou qualquer pessoa da nossa vida, se a gente tem um nível de inteligência emocional ok. Exatamente. Então, assim, buscar isso é fundamental. Principalmente para quem está buscando uma adoção, que vai criar um novo vínculo com uma nova pessoa que tem demandas. Então, assim, para mim isso é o mais importante, é o que as pessoas têm que correr atrás
para serem pessoas melhores mesmo, né? Na vida, no Na mundo vida. como cidadão, mas principalmente para um caso de alguém que está buscando impactar uma outra vida. Exatamente. Porque, Lucas, é o que eu costumo dizer, né? Tem muitos casais que idealizam a adoção. Idealizam ter filhos, né? Romantizam. Romantizam, Né? né? Romantizam, idealizam. Ah, eu vou adotar uma criança, um adolescente, ele vai ser agradecido, porque afinal de contas eu tirei ele. Olha de onde eu tirei, né? Eu vou dar escola, roupa, comida, passeio, né? Só que eles esquecem o que essa criança passou. Qual a carga que essa criança e adolescente vai trazer. E tem muitos que falam assim para mim, ai, Sandra, eu quero adotar bebê porque eu quero adotar do meu jeito, eu quero criar do meu jeito, né? Mas Também não é assim, não é, gente. esquece, né, Lucas, o que essa criança passou na barriga dessa genitora. Essa criança foi gerada com uma mãe drogativa, de uma mãe que apanhava do companheiro, de uma mãe alcoólatra, de uma biológica alcoólatra, né? E aí, você acha que essa criança não vai trazer, né? De repente, quanto bebê, ele não apresenta. Mas quando chegar aos seus 5, 6 anos, começar a apresentar as demandas, o que eu faço? Não, e além disso, Sandra, a gente pode falar de transtornos de personalidade, a gente pode falar de uma série de coisas que o seu filho biológico também pode ter, também pode vir a desenvolver. Exatamente. Então, assim, não tem essa de peguei bebê, vai ser melhor ou pior. Não tem isso. É o quanto você está disposto a dedicar o seu tempo para uma outra pessoa. Porque você vai dedicar seu tempo, sim, para o filho adotivo e sim para o seu filho biológico, se você vier a ter. Exatamente. Papo de psicóloga, né, Lucas? Papo de psicólogo. Papo de psicólogo. Estamos no lugar certo. Lucas, para encerrar, quem é Lucas Mas já hoje? passou tão rápido, Pois gente. é, Eu passa. ficaria aqui falando com Não vocês, é? Eu ó. também, Lucas. Eu também ficaria horas aqui. Quem é Lucas Gazeta hoje e qual legado que você quer construir a partir da sua história? Vou começar falando do meu legado. Para mim, o meu legado, eu quero ser aquela pessoa lembrada mesmo, assim, se eu penso no meu funeral, né? Talvez meio macabro, mas assim, se eu penso no meu funeral, eu quero que as pessoas me lembrem com alegria. Que assim, nossa, o Lucas chegava, era Arrasar. a festa. E eu ajo dessa forma. Às vezes eu tô cansado, mas eu nunca vou chegar pra você e fazer assim: bom dia, Sandra. Você não vai me ver assim. Assim, eu posso estar cansado, mas você não tem nada a ver com isso. Eu quero te dar o meu melhor. Então eu vou falar: ótimo dia, Sandra. Tudo bem, gatona? Como você tá? E eu ajo isso assim com todas as pessoas da minha vida, por todo mundo que passa. Então, eu vejo isso como um legado que eu quero deixar, de alegria, de que eu deixei alegria no mundo de verdade. E que, daí falando um pouquinho, que se une um pouco ao profissional, eu tenho alguns objetivos, alguns projetos que eu quero impactar realmente a vida das pessoas, mas primeiro meu pai fala muito que assim, primeiro a gente tem que estar com a nossa cama bem arrumada, para daí a gente olhar do outro. Então eu tô em um momento até de vida de estar arrumando a minha cama, estar me estruturando financeiramente, uma série de questões, para daí dar início a projetos que impactam mesmo a vida das pessoas. Trabalhei sempre com RH, então eu tenho um know-how de conquista de emprego, então eu uso as minhas redes sociais para ajudar as pessoas, eu dou dicas, eu abro caixinha de pergunta para as pessoas perguntarem, eu indico as pessoas para vaga, o que eu posso eu faço para gerar esse impacto na vida das pessoas, sabe? Gerar esse impacto positivo. E como que era o começo da pergunta mesmo? Vamos lá. Quem é Lucas? E quem é Lucas? Para mim, Lucas é uma pessoa muito alegre, muito emoção. Eu sou muito emoção. Se eu vou fazer, sei lá, uma apresentação de indicadores na empresa, por exemplo, eu quero fazer a melhor. E se alguém me critica, isso às vezes é até difícil, porque se alguém me critica, eu sinto que tá me ferindo, porque eu pus meu coração naquilo, sabe? Então, essa emoção eu vejo que é uma força,
mas que eu tenho que aprender a lidar com ela também. Porque senão eu fico murmurando o dia inteiro e não caminho. E a gente precisa de feedbacks para evoluir Com na vida. certeza. Acredito também que eu sou uma pessoa, sou empresário, isso através de muitas formações, muitas coisas, até um periodinho que eu saí da empresa. Eu não fui para um emprego, para um CLT, eu fui empreender, eu abri a minha empresa, que hoje é um braço do Grupo Ouro. Então, essa característica de ter o meu negócio é uma coisa minha, faz parte de quem eu sou, porque eu acredito que tendo o nosso negócio, a gente provém também para outras pessoas, se liga com o meu legado que eu falei que eu quero deixar. Então, acredito que seja um pouquinho isso, de quem eu sou, assim, como pessoa. E. Ah, aquela pessoa que gosta de falar. Por isso que eu falei aqui, eu ficaria mais aqui. Não é? E, Lucas, adoção assim, é um tema muito, muito gostoso de falar, né? E assim, e além de ser gostoso, é um assunto complexo, tem muita coisa, muita. A gente poderia discutir aqui horas, dias, falar sobre adoção, né? É verdade. Porque é um assunto muito complexo, tem histórias bonitas, tem histórias tristes, tem histórias reais, tem histórias que não são reais, né? Então, realmente, é um assunto que você sabe que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu vivo 24 horas por dia. Meu marido fala, né, que o meu sobrenome é adoção, né? Essa eu não tinha ouvido ainda. Meu sobrenome é A adoção. Sandra Adoção. Sandra Adoção, né? Todo mundo me conhece, a Sandra Adoção. Né? Não, nem pelo fato de eu ter filhos adotados. Mas também sim, mãe, por adoção. Alegria, alegra, papo de psicóloga. Exato, né? Coautora do livro. Coautora do livro. Né? Que eu vou lançar agora dia 28 de maio. Então, já Lucas, tenho outro livro. Exatamente. Então, é bastante coisa, né? Então, para você ver como eu vivo a adoção, né? E eu, Lucas, sou apaixonada por esse tema. Não só por ser mãe por adoção, mas no geral. Porque, Lucas, de verdade, eu quero que os futuros pais, pretendentes à adoção, e aqueles que são pais já, sejam realmente pais, né? Não seja somente, uma ilustração, né? E aquilo que eu falei, eu gosto de ajudar, não é nem de proteger, mas para que não aconteça a devolução, porque o mais triste numa adoção é a devolução. A devolução. Porque até, Lucas, ter problema dentro de casa, todos vão ter, todos. Mas quando chega na devolução, Lucas, puxa, isso me corrói por dentro. Uma parte. Sabe? É muito triste, sabe? Tanto para os pais, porque queira ou não queira, os pais idealizaram aquilo muito tempo. Tem casais que ficam 10 anos na fila, a criança chega, puxa, não era isso que eu queria, aí resolve a devolução, né? E então, para as crianças que já passaram por tanta dificuldade e, de repente, tem que voltar para a instituição. Então, isso corrói o meu coração. Então, eu trabalho exatamente em prol disso, para que não aconteça a devolução. E, graças a Deus, Lucas, a gente tem conseguido. Que bom. Graças a Deus, a gente tem conseguido você faz um trabalho maravilhoso. Né, você sabe que eu te acompanho. Né? Lucas, agora, por favor, dá um recado para as mães, tanto as biológicas quanto as vias da adoção, e principalmente para a dona Luzia. Então, foco principal. Primeiramente, queria dar um recado para minha mãe. Mãe, você é a pessoa que mais me inspira na vida. Você é grande parte dos motivos que eu acordo pela manhã. E eu não sei o que seria da minha vida sem você. Porque foi você que me acolheu, foi você que me moldou. E eu amo ser seu filho. Uma frase que veio de mim mesmo, mas que eu gosto, que eu falo pra ela é assim, eu posso não ter nascido da sua barriga, mas foi você que me deu a vida. E eu acredito realmente nisso. E para todas as mães, para as mães adotivas, eu acredito nisso, para todas as famílias, são vocês que deram a vida para os filhos de vocês. E para quem é mãe no geral, mãe eu acho que é o trabalho mais ingrato
Não E recebe nada não para isso. recebe nada para isso, recebe reclamação se bobear. E mais árduo e que não tem descanso. Então, parabéns para todas as mães. Um feliz Dia das Mães. Eu acho que um dia só não simboliza o suficiente o que é ser mãe e o quanto vocês merecem aplausos de verdade. Para mim, vocês receberiam flores todos os dias do ano, que é o que vocês Delícia. merecem. Oh, delícia. Lucas querido, Lucas Gazeta, eu só tenho que agradecer pela sua presença, pelo convite, pelo aceito do meu convite. Como nós falamos, nós ficaríamos aqui horas e horas, dias e dias falando sobre isso. Com certeza você vai voltar em outra oportunidade, né, para falar sobre outros, Só mandar. né? E assim, Lucas, é um prazer eu ter você na minha vida, né? Porque é muito bacana. Obrigada por tudo que você tem feito pela Alegria, porque você tem nos ajudado muito. Talvez você não saiba, mas você é um dos nossos principais patrocinadores quando nós vamos fazer alguma coisa. Você é bênção de Deus na vida do Alegria, na vida da Sandra, na vida da nossa família. Então, que Deus continue te abençoando, te protegendo e que Ele derrame bênção, que você conquiste tudo o que deseja nessa vida, Amém. né? E que tudo esteja a mão dele sobre você para que você cada vez mais galgue, tanto dentro da sua família quanto fora, que você possa galgar cada vez mais os seus projetos de vida, pessoal, né, emocional, e o que você precisar de mim também como pessoa, como Sandra, como psicóloga, como presidente da Alegria, você sabe que pode contar comigo. Amém, Sandra. Beleza, Sei meu sim querido? que posso contar com você. Gratidão pelo convite, de verdade, gente. Muito bom estar aqui. Como a Sandra falou, a gente ficaria muito tempo. Inclusive, a gente já rolou alguns cafés que ficamos horas conversando. E o que eu puder, eu fico à disposição também, como um filho adotivo, para compartilhar minha história com vocês. Posso. Por favor, já passa o seu contato, o seu Meu Instagram, Instagram para que as pessoal pessoas entrem em é contato com você. Lucas Tschik, Tschizik, é meu último sobrenome. A Sandra pulou Eu ele não porque falo, ele é difícil eu de não falar. falo, eu falo É Gazeta. Lucas Esse Tschik. tititi aí eu não falo não. Então, quem quiser pode me acompanhar. Eu posto muito conteúdo sobre a questão de empregabilidade, como eu falei para vocês, mas pode me mandar uma mensagem que a gente conversa. Como a Sandra falou, eu sou psicólogo também. E a gente pode bater um papo se você está querendo adotar, se você tem um filho adotivo e está tendo alguma questão, se você é um filho adotivo e está com alguma dificuldade. Como eu falei, faz parte do meu propósito ajudar pessoas, então quem eu puder ajudar, eu estou 100% à disposição. Amém. Não podemos esquecer de agradecer os nossos patrocinadores, que são eles que nos auxiliam a realizar esse podcast. Agradecendo a Contivita, Marianos Gastronomia, Luana Santos, Brechó Biju da Fabi com Y, Lara Decor e Supera Escola para Memórias. Lembrando que os nossos patrocinadores está na descrição do podcast e também eles concedem desconto para aqueles que vão através do podcast. Entre em contato com eles e fala: olha, conheci vocês através do podcast Papo de Psicóloga. Lembrando de agradecer aos nossos apoiadores, Igreja Visível e também a Elevel Digital. E que conversa inspiradora! A história do Lucas nos mostra que a adoção é, acima de tudo, um encontro de vida, de possibilidades e de amor que transforma. Que esse episódio possa tocar o seu coração, ampliar o seu olhar e, quem sabe, despertar novos começos. Obrigada por estar com a gente, Lucas. Não esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e levar essa mensagem ainda mais longe. Até o próximo episódio de podcast Papo de Psicóloga. Até mais. Tchau, tchau, gente.